Salve, salve, galera. Boa tarde. Ontem a gente teve o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. De olho nos paulistas aqui, ó. O Corinthians vai pegar o Grêmio, dois times que estão mal no Brasileirão. São Paulo se deu bem, vai pegar o Goiás, que hoje também não está brilhando lá na segunda divisão. Mas o jogo das oitavas, Flamengo e Palmeiras. Os maiores vencedores do futebol brasileiro nos últimos anos, né? Vamos combinar. Mais um desafio gigante pro Verdão, né? Que já encara o Botafogo nas oitavas da Liberta. Ainda bem que o Palmeiras tem elenco, né? Porque vai precisar. Teremos então um Flamengo e Palmeiras nessas oitavas de final da Copa do Brasil. Os torcedores palmeirenses que estavam acompanhando o sorteio ficaram divididos com a definição do adversário. Que delícia, freguês. Tô feliz. Ferrou. Mas eu acho que assim, se é pra gente ser campeão, né? A gente vai tirando todo mundo da frente. Palmeiras e Flamengo têm entre si uma das maiores rivalidades interestaduais do país. São equipes protagonistas que venceram 4 das últimas 5 edições do Campeonato Brasileiro. Com esse sorteio, os times vão se enfrentar 3 vezes em 12 dias. Palmeiras e Flamengo é clássico. Dá pra se falar hoje que é os 2 melhores times que tem no Brasil. Confronto espetacular de ver e é um jogo legal de assistir, né? O sorteio que colocou o Flamengo como o adversário do Palmeiras tornou o calendário alviverde ainda mais complicado. Isso porque no mês de agosto, o time do Abel Ferreira vai ter 3 semanas que podem definir o ano da equipe. Serão duelos de ida e volta da Copa do Brasil e da Libertadores e confrontos complicados pelo Campeonato Brasileiro. O calendário não é fácil, né? Mas não é fácil para nenhum time. Então, assim, a equipe tem que ter banco, né? E o Palmeiras tem banco. Graças a Deus. Vai ser jogos difíceis, com certeza. Mas a gente tem elenco. Para conseguir o melhor resultado em tantos campeonatos, o Abel Ferreira vai precisar rodar o elenco. E aí fica aquela dúvida. Qual competição o torcedor prefere nesse momento? Libertadores, né, cara? Não tem. É Libertadores. A gente já tem Copa do Brasil, tem bastante. Vamos Brasileirão, então nem se fala, né? Vamos Libertadores. Vamos atrás da Copa do Brasil e da Libertadores. Poupa no Brasileiro, então. Poupa no Brasileiro. Pontos corridos tá suave, a gente recupera. Recuperamos o do ano passado, tá tranquilo. Aí tem que ir com força total na Libertadores. E justamente no momento mais delicado do ano, o Palmeiras perde o craque do time na temporada. O Estevão foi diagnosticado com uma torção no tornozelo e no joelho esquerdo. E não tem prazo para voltar a jogar. Essa baixa vai ser complicada. Mas eu acho que a gente confia no Abel, né? Então o Abel vai ter um jeito aí pra resolver. Os números do Palmeiras e da Raposa no Brasileiro de 2024. O Palmeiras é o vice-líder com 17 jogos, 33 pontos, tem 10 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de 64,7%, 25 gols marcados e 13 sofridos. O Cruzeiro é o 6º colocado, tem 29 pontos, 60% de aproveitamento, tem 2 gols marcados a menos, né? E sofreu um pouquinho mais, sofreu 18, 5 a mais em comparação ao Palmeiras. Mas assim, nós estamos falando de 2 equipes. O Palmeiras briga pelo título, mas esse Cruzeiro, Mário Marra, com os reforços, não tem a disputa, não tem o calendário tão apertado assim, né? Não tem a disputa na Copa do Brasil. É um Cruzeiro que dá mole para você ver. Não, sim, eu já falei aqui, para mim Cruzeiro, no dia falei Cruzeiro, Fortaleza e Boca, eu acho até que jogando bola, Cruzeiro e Fortaleza. São grandes candidatos ao título da Sul-Americana. O Cruzeiro vai ainda mudando, né? Curioso para ver também o Caio Jorge, tem o Dineno voltando aos poucos, como disse a Vitória. Já gostei muito dos poucos momentos que vi do Matheus Henrique. Acho que muda um pouco a formação de meio campo, né? O Cruzeiro vinha jogando com os 2 Lucas e o Ramiro. O Lucas Silva, o Lucas Romero e o Ramiro. Com a entrada do Barreal, o Barreal dá mais força ofensiva. Tá bem, hein? Tá bem. E o Cruzeiro vem jogando seu 9. Porque aí Arthur Gomes sai um pouco da beirada, o Matheus Pereira vai chegando na área e para concluir, o time vem mudando, né, com o ataque crescendo e é bastante perigoso. Muito perigoso mesmo. Agora, o Palmeiras é um time
que está há mais tempo vivendo a estabilidade de seu elenco, né? Não ter o Estevão é uma dor, pesa bastante para todos, né? Porque é bom ver o Estevão jogar e, para quem não sabe, o Estevão foi base do Cruzeiro, né? O Estevão é uma cria de lá, né? Não é uma cria da academia, né? Ele é uma cria de Belo Horizonte, assim como outros grandes nomes aqui também. O Vitor Roque foi um cara que teve seu início ali no Cruzeiro também. O Estevão, um molequinho, né? Tem a fotinho dele tão bonitinho, que ele é tão pequenininho, magrelinho. A blusa parece... MC Batata Palha. A blusa é 3 vezes o tamanho dele. O Maurício também. E eu não o citei... Maurício? O Maurício chegou depois um pouco. Né? E eu não citei aqui o Verón, né? Que compõe o ataque, né? É um segredo pelo número de jogadores que chegam bem ao ataque. Não tem o Marlon, mas o Kaique tem jogado muito bem também. Muito. Os 2 laterais são muito fortes, né, do Cruzeiro. Agora, assim, da história do Estevão, assim, dos males o menor, né, dona? Pensando aí em cirurgia, no susto que foi, do jeito que ele sai ali mancando, abraçado no Veiga, né? Pelo amor de Deus. A cena foi muito preocupante, né, um jogador tão influente. Ele tenta voltar ainda. Tenta voltar com muita dor, uma situação que preocupou muito o torcedor do Palmeiras, mas pelo que o Nicoletti falou, não é nada grave, a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar de fora. O que ameniza muito a saída de um grande jogador, um dos maiores jogadores do Campeonato Brasileiro até agora, que é o Estevão, acho que o melhor está do outro lado, que é o Matheus Pereira, é o Felipe Anderson, né? Nossa. Assim, em 20 minutos ele já mostrou contra o Botafogo o jogador que ele é, como ele se encaixa perfeitamente nas ideias do Abel, com bola, qualidade acima da média, ele criativo. já ganhou umas 5 posições nos 20 minutos. Ele estava pela esquerda, pela direita, pelo meio, voltando como segundo volante. E ele é esse tipo de jogador, né? Ele é muito versátil. Né? E um cara que sacrifica muito pelo time, volta para marcar na recomposição. Então, assim, foi o tiro certeiro no mercado do Palmeiras. Importante lembrar, com a presença do Estevão, naturalmente, eu acho que do meio para frente ficaria o Estevão pela direita, Veiga e o Felipe Anderson pela esquerda. Só que a melhor versão do Felipe Anderson na Lazio, na Europa, apesar dele ter feito também outras funções, estava sendo pelo lado direito. Então, assim, você não tem o Estevão, mas ameniza você ter a possibilidade de colocar o Felipe Anderson. Gente, no jogo contra o Botafogo, saíram do banco Felipe Anderson, Dudu e Maurício. Já, hein? E lembra do Palmeiras, antes que o Abel tinha que inventar um zagueiro como atacante, centroavante, e tendo que lançar garotos. Dobrava lateral, né? Assim, o Abel, ele nunca teve tanto talento à disposição desde que ele chegou ao Palmeiras, principalmente no meio para frente, assim, ele está muito bem servido. E aí, eu acho que o Palmeiras consegue ter uma manifestação de força, jogaço contra o Botafogo, né? Jogaço, né? Tecnicamente, taticamente, fisicamente, time muito intenso. Só que do outro lado tem um time que chegou para ficar. Será que vai ter algum climão com o Dudu? Assim, o jogo é no Allianz, não. Mas é um encontro do Dudu com o Cruzeiro, né? Que depois de toda a situação de vai, não vai, acho que não, né? Palpite, né? Assim, que a torcida do Palmeiras, sempre a gente vê vídeos, né, de manifestações positivas quando o Dudu parte para o aquecimento. Eu acho que, assim, alguém vai comentar um com o outro, né? Assim, nossa, ele poderia estar do outro lado. Mas eu acho que não passa de um buchicho. Nada. E também dentro de campo não deve ter nada dos jogadores do Cruzeiro, né? Eles estão muito focados no trabalho, na temporada. Acho que isso Eles estão bem, né? Como estão, né? Também acho. Acho que estão pensando nos 3 pontos dos 2 times. Agora, pensando para esse Palmeiras, assim, Maurício, Dudu e Felipe Anderson. Aí tem Estevão, alguns outros jogadores, Rony, Flaco. Eu tô pensando aqui no time como um todo, nessa parte da frente que ele pode mexer. Já dá para pensar no Abel fazendo mudanças imediatas de um time titular do Palmeiras ou a gente não vai encontrar isso? Sem o Estevão? Eu acho que a única modificação vai ser a entrada do Felipe Anderson. Mas com o retorno do Estevão, naturalmente, o Felipe Anderson acho que vai inverter de lado. Vai ser o cara mais pelo lado esquerdo e aí ele vai precisar tomar uma decisão entre Rony e Flaco Lopes. São 2 caras diferentes, características diferentes, aí acho que vai depender muito do jogo que ele quer implementar para aquela partida. Ele vai ter uma leitura do adversário e aí pode ser que faça mais sentido ter o Flaco, ou mais sentido a movimentação, né, que o Rony consegue fazer, que abre espaço para quem vem por dentro ali. Mas, assim, o Felipe Anderson é questão de tempo, gente. Um jogador muito acima da média, um baita de um reforço. Seja na direita, na esquerda, eu sei que ele vai jogar. E tem o Zé Rafael. Tem o Zé Rafael. Eu acho até que o Richard Barra tá no momento melhor que o Zé. O Richard virou não, ele é muito bom. Mas é que ele explodiu depois da Copa América, né?
Mas não tá, né? Ah, tá. Sim, agora. No último jogo, sim, foi o Aníbal e o Gabriel Menino, né? Sim. O Gabriel Menino, que eu não achei mal, tá? Tá jogando bem, marcou muito bem o Marlon. E quase faz um golaço. Sim. Mas o Zé Rafael é titular, né? É. Só que teve a contusão e tal. Eu acho que daqui a algum tempo ele recupera. Mas o Gabriel Menino tem jogado bem. Ele tem sido criticado também, Marra. Eu acho que ele tem que convencer mais o torcedor do Palmeiras. Mas isso é um rótulo que grudou. Porque se você olhar para o campo, ele não tem jogado mal. Também tô nessa. Eu acho que ele tem um rótulo. A torcida do Palmeiras, às vezes, ele acha ele meio aéreo, pouco competitivo. Tecnicamente, é muito bom jogador. Mas o jogo dele, na parte física, contra o Botafogo, foi de alto nível. Ele teve um duelo particular com o Marlon, por exemplo. Deixou o Marlon desconfortável em vários momentos da partida. O momento é bom. E isso prova que o Abel nunca teve tanto talento à disposição. Agora não dá para reclamar de elenco. A gente está falando de jogadores de base no meio campo. O Richard Rios foi um dos melhores jogadores da Copa América. Foi muito bem. Tá muito bem. A gente fala de Richard, Aníbal, Menino, Zé Rafael, Fabinho. Maurício, Fabinho, Veiga, Felipe Anderson, que aparece em tudo. O Dudu também. Lázaro. Nós estamos falando de... O time é muito bom, né? A gente citou aqui 10 caras muito no meio e abertos aqui também, sem citar Rony e Flaco como... Fora a garotada que tá chegando aí, Luíde, outros jogadores que a base do Palmeiras forma sempre com muita competência. Do lado do comportamento do Cruzeiro, a gente vai esperar um Cruzeiro tentando jogar diferente por precisar de finalmente um resultado dentro de casa? Não, eu acho que o Cruzeiro tem perdido alguns jogos fora de casa, mas o Cruzeiro tem tentado jogar fora de casa. Tem, assim, contra o Flamengo no Maracanã, tentou jogar. Contra o Bahia na Fonte Nova, tentou jogar. Contra o São Paulo, tentou jogar. O Cruzeiro tem tentado jogar. Existe uma identidade de jogo. Contra o Palmeiras pode ter uma postura um pouco diferente. Eu, sinceramente, só se for por uma imposição do Palmeiras. Não acho que vai ser por uma omissão do Cruzeiro. Uma estratégia do Cruzeiro? Eu acho que não. Acho que o Cruzeiro vai tentar jogar. E o Cruzeiro sabe o que fazer quando tem a bola, hein? O Cruzeiro é um time muito legal de se ver. Fica tentando achar espaço para o Matheus Pereira flutuar, para não ficar grudado em volante. E aí, quando você percebe, ele armou a jogada e ele já está na área. Os laterais têm se movimentado muito bem. O Verón é uma recuperação muito legal também. Eu acho que assim, pode ser que o jogo mostre outra coisa. Claro. Mas aí vai ser por imposição do Palmeiras. Não vai ser porque o Cruzeiro não... o Cruzeiro hoje não quis jogar. Não acredito nisso. O Palmeiras ou o Flamengo, um deles vai cair. E aí, caindo na Copa do Brasil, que vai ser ruim, mas pelo menos vai ter semanas livres ao longo do segundo semestre para que possam se recondicionar emocionalmente, fisicamente, para as outras batalhas, que são as batalhas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Então, metade desses 16 times aí, sendo que tem 2 da segunda divisão, mas muita gente vai ficar pelo caminho. Isso muda o equilíbrio de forças no Campeonato Brasileiro. Ali no final de agosto, alguns outros podem ser eliminados da Libertadores. Sim. Pelo menos Fluminense e Grêmio, um deles vai cair, né? Que é o confronto brasileiro. Botafogo e Palmeiras também. Botafogo e Palmeiras. Então, a partir daí, a partir de setembro, ainda tem bastante campeonato brasileiro pela frente. Aí a gente já tem uma outra figura, uma outra cara do campeonato, ou em termos de prospectar os favoritos ao título. Então, tem muita coisa ainda para ser definida. E essa questão do adversário forte pode mudar seu destino dentro de uma competição. O caso de Botafogo e Palmeiras. Se o Botafogo derruba o Palmeiras na Libertadores, ele vem com outro tamanho para o resto do mata-mata de Libertadores. A gente vai começar a falar de um Botafogo favorito a título. Ele quebra uma sequência de 5 semifinais seguidas do Palmeiras? Não é fácil derrubar o Palmeiras em Libertadores, né? Então, é uma outra situação. Agora, tem também, eu fico imaginando a matemática, né? Porque o Palmeiras está envolvido em 2 confrontos, um por Copa do Brasil e um por Libertadores, em que um grandão cairá. Entre Flamengo e Palmeiras cai um, entre Botafogo e Palmeiras cai outro. E os 3 que disputam o título do Brasileiro. Se o Palmeiras passa nas 2 competições, olha o tamanho que o Palmeiras adquire para todas essas competições. Já tem, né? Mas aí tira do caminho pedras muito importantes. Mas vai dar descanso no calendário para 2 adversários diretos no Brasileiro. Aliás, é uma questão, você me permite interferir um pouco na pauta? Vamos embora. A gente está falando já há algum tempo, desde o sorteio da Libertadores, desse duelo Botafogo e Palmeiras. E agora, a partir de agora, o duelo Flamengo e Palmeiras.
nesse momento, desde 2016, a rivalidade entre Flamengo e Palmeiras se exacerbou no futebol brasileiro, porque eles foram os protagonistas e tiveram vários embates importantes. Do ano passado para cá, a rivalidade entre Botafogo e Palmeiras ganhou um outro contorno, envolvendo especialmente questões extracampo, especialmente a questão Textor e Leila, etc. E a gente teve um jogo essa semana que foi cercado de muita expectativa, e foi um belo jogo de futebol. Hoje... Quando? Hoje, dia 19 de julho, é isso? Se não mudaram? É isso aí. 19, Mudaram se não me muita engano... coisa, dia, não. Se não me engano... Alô, mãe, minha mãe deve estar vendo. Se não me engano, seria aniversário de casamento da minha mãe com meu pai. Hoje, a maior rivalidade do Palmeiras está com o Flamengo ou está com o Botafogo? A mais recente está com o Botafogo. Mas acho que a mais consolidada está com o Flamengo. De qualquer forma, são duas rivalidades. O pessoal pode participar, aliás, na hashtag F360BR, tá? Torcedor palmeirense, botafoguense, flamenguista, mande para cá na hashtag F360BR. A gente discutia isso na segunda-feira, se eu não me engano. E até parte dos comentaristas que estiveram aqui na segunda-feira falaram que ainda é cedo. É uma rivalidade que precisa de tempo e até de episódios. Você diz Botafogo e Palmeiras? Botafogo e Palmeiras. Eu acho que ainda não há rivalidade. No campo, há extracampo. Eu ainda não acho que tem esse tamanho todo que se criou, o tamanho que se fez desse Botafogo e Palmeiras, desse confronto, Palmeiras e Botafogo, está muito mais pelas declarações do Textor, do que ele está investigando em relação à manipulação de jogos, do que propriamente dentro de campo. Porque se a gente for pegar num recorte recente, nos últimos anos, qual foi o jogo que realmente esquentou e ferveu essa disputa? O 4x3. O 4x3. A gente está falando de um recorde de um jogo. O que cresceu disso tudo foi tudo que está sendo feito no extracampo. Mas foi um jogo muito marcante. Foi, não, sem dúvida, mas para dizer que já é uma rivalidade... E o jogo dessa semana mostrou um ambiente hostil, carregado. Mas eu tenho a impressão que os torcedores do Palmeiras ainda não compraram 100% essa nova rivalidade. Ou não trocaram o rival ainda, sabe? Da parte do Botafogo, sim. Eu acho que o botafoguense... Concordo. Bom, essa semana a gente viu, né? Que foi a vitória do Botafogo contra o Palmeiras. Tem o Palmeiras engasgado. O Palmeiras ainda enxerga, o palmeirense em geral, tenho a impressão de que ainda enxerga o Flamengo como o rival maior, até pela condição econômica, pelos elencos, pelo acumulado que realmente tem mais jogos. É que rivalidade virou uma coisa relativa, né? O conceito primeiro de rival é proximidade. O Everton falou sobre rivalidade, né? Não é à toa que as rivalidades do Brasil são estaduais. Porque rival vem de rio. Rio tem duas margens. O teu rival é aquele que você enxerga na outra margem do rio. Então você precisa de proximidade em relação ao rival. Né? Só que, atualmente, proximidade é uma coisa relativa. As pessoas discutem em rede social, em grupo de WhatsApp. Então o mundo ficou pequeno. É isso que justifica certas rivalidades transcenderem, né? Nós tivemos rivalidades aí, Corinthians e Inter. O próprio Palmeiras tem rivalidades sazonais muito técnicas contra clubes específicos, contra o Grêmio. Ficaram famosos os confrontos entre Grêmio e Palmeiras, Cruzeiro e Palmeiras. Isso acontece agora, mas mais com o Flamengo. O Botafogo é mais recente. Tem o nosso amigo, né, professor? Paulo Vinícius Coelho, PVC, ele tem uma tese de que, assim... Porque, só parando aqui... Lá nos anos 80, se diz muito que o Eurico Miranda, no Vasco, ele forçou uma rivalidade Vasco e Flamengo para transformar o jogo entre Vasco e Flamengo no grande jogo do futebol carioca, que até então seria o Fla-Flu, superando o Fla-Flu. Então, como ele mirava muito o Flamengo, ele transformou o discurso extracampo, a narrativa, como se fala hoje em dia, muito colocando o Vasco e Flamengo como o grande clássico do futebol carioca, e ele o foi, né, durante um bom tempo. Talvez o seja ainda hoje, não sei. Então, o PVC, pelo que eu já entendi, já vi declarações dele, ele acha que há